Olá, muito bem, boa tarde a todos que estão assistindo. Começou então mais uma monitoria do cursinho Preenem de Biologia, realizada pelos bolsistas universitários da instituição Dom Eng de Ubá, tá? Então, com isso, eu deixo com vocês agora, meninas. Boa aula e até mais. Pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Eu vou começar compartilhando aqui com vocês o nosso material e vou avisando que terça-feira a gente não conseguiu dar a monitoria. Então, a gente vai dar a matéria hoje e, e gravamos um vídeo para a gente disponibilizar para vocês amanhã sobre os exercícios com a correção. Aí, qualquer dúvida, vocês podem mandar mensagem para a gente, que a gente tira alguma dúvida de vocês. Pode mandar mensagem lá no nosso grupo do WhatsApp. Então, só perguntando se está aparecendo para vocês direitinho o slide. Alguém Sim. responde? Sim, está aparecendo. Então, tá bom. Então, o grupo é composto por mim, pela Jaque e pela Ariane. E a gente vai dar aula sobre ecologia, sobre as cadeias, as teias e as pirâmides. Bom, ecologia. Ecologia é o ramo da biologia que estuda as interações entre os seres vivos e o meio onde vivem, envolvendo a dependência da água, do solo e do ar. Dessa forma, as relações vão além do comportamento individual e a influência causadas pelos fatores ambientais, mas se estendem a organizações das espécies em populações, comunidades, formando o ecossistema a toda a biosfera. A ecologia também se encarrega de estudar a abundância e distribuição dos seres vivos do planeta. Então, a ecologia, ela é a ciência que é uma ciência complexa que nos permite entender como seres vivos relacionam-se uns com os outros e com o ambiente em que vivem. Então, eu vou mostrar para vocês a figura mostrando as etapas, né? Entretanto, não termina aqui a capacidade de organização dos seres vivos, como ilustra a figura. Aí aqui está mostrando a figura para vocês, os níveis de organização dos seres vivos. Começando com os átomos, que são os menores, né? Os menores seres. Ali, cada um grupo de átomo forma molécula, um grupo de moléculas forma orgânulos, já vários grupos de orgânulos formam células, e assim sucessivamente, né? Célula formando tecidos, tecidos formando órgão, órgão formando sistema, sistema formando organismo ou indivíduo também podemos dar uma referência de organismos falando de indivíduos, indivíduos formando populações, populações formando comunidades, comunidades ecossistema e ecossistema a biosfera. Então, esse daqui são os níveis de organização dos seres vivos. Então, cada um aqui, ó, a junção de um passa para o outro, né? Vários tecidos formam órgãos, vários órgãos já formam sistema. Então, é assim sucessivamente. Então, aqui, ó, indivíduo ou organismo, como eu já tinha dito, corresponde a cada ser vivo membro de uma espécie. População. A população já é o conjunto de seres da mesma espécie que habitam determinada região geográfica. A comunidade é um conjunto de seres vivos de diferentes espécies que coabitam em uma mesma região. E o ecossistema é formado pelas comunidades biológicas em interações com os fatores abióticos do meio. Já a biosfera é o conjunto dos ecossistemas existentes no planeta. Então, a gente tem, né, indivíduo, população, comunidade, ecossistema e biosfera. Aqui também temos os fatores bióticos, biótipos e os fatores abióticos. Os fatores abióticos
são aqueles elementos físicos, químicos ou geológicos do ambiente responsável por determinar, em uma larga escala, né, em um longo tempo, a estrutura e funcionamento dessa comunidade. Aí o exemplo aqui é o sol, a água, o calor e os nutrientes. Já os fatores biótipos correspondem às comunidades vivas de um ecossistema, que podem ser tanto uma floresta quanto um pequeno aquário. Então, vai desde uma floresta, né, a imensa variedades que temos numa floresta, quanto num aquário bem pequenininho. Então, exemplos são seres produtores, que aqui está mostrando as plantas e as algas, como está mostrando na figura. Os seres consumidores, que está mostrando aqui na figura, né? Os seres consumidores, herbívoros ou carnívoros, e também os seres decompositores, que está mostrando aqui na figura os fungos e as bactérias. Então, os fatores biótipos e abiótipos compõem o ecossistema. E esses daqui são os fatores, né? E alguns dos exemplos. Então, vamos começar falando sobre o habitat e o nicho ecológico. O habitat, ele é uma área ecológica ou ambiental que é habitada por uma determinada espécie de animal, planta ou outro organismo. O habitat está relacionado ao lugar ou ambiente físico em que os seres vivos, em que os organismos vivem e onde pode encontrar alimento, abrigo, proteção e companheiros para a reprodução. Já o nicho ecológico, ele é o conjunto de diversas variáveis ambientais relacionadas a uma determinada espécie, tais como o habitat, onde se encontra seu papel no ecossistema, produtores, consumidores, decompositores, e seu poder de adaptação dos fatores limitantes, né, que é a umidade, pH, o tipo do solo, e necessidade de reprodução, locais de tocas. Então, o habitat, ele diz respeito ao local em que uma determinada espécie vive. Cada uma espécie está adaptada para viver em determinado lugar, sendo que esse ambiente ideal para que ocorra sua reprodução, alimentação e sobrevivência. Então, quando são retiradas do seu local de natureza, introduzidas em uma nova área, muitas espécies simplesmente não conseguem sobreviver. Ou então elas acabam encontrando condições favoráveis e se reproduzem de maneira exagerada por falta até mesmo de um predador natural. Um exemplo que a gente pode dar sobre isso, né? Quando a gente tira um organismo do seu habitat natural e introduz ele num outro habitat que não é o seu, é aqueles caracóis que a gente vê, aqueles grandão. Eu esqueci o nome dele agora, para falar a verdade. Mas são aqueles grandes que a gente encontra muito. Ele foi, ele, ele foi pego, trouxeram ele para o Brasil. Ele não é daqui, então ele é exótico. E ele acabou, como ele não tinha predador, ele acabou se reproduzindo muito rápido. Então, esse é um tipo, né, de um problema de quando a gente tira um organismo do seu habitat. Já o nicho ecológico, quando falamos em nicho ecológico, referimos ao mundo de vida desse ser, né, suas relações ecológicas, seu modo de reprodução, do que ele se alimenta, quem são seus predadores naturais, e entre outras características. Sendo assim, podemos dizer que o nicho é o papel ecológico de um ser vivo na comunidade em que ele vive. E algumas espécies apresentam o mesmo nicho ecológico, e então elas vão se competir entre si. Isso é do natural delas, algumas têm o seu nicho ecológico igual às outras, então essa competição pode levar uma espécie a migrar para outra área, ou até mesmo pode levar também à sua extinção. Existem ainda algumas espécies que, apesar de possuírem o mesmo nicho, elas conseguem coexistir na mesma área. Aí eu vou mostrar que o exemplo é o mangue,
que está aqui mostrando para vocês, né? Esse aqui tá uma ilustração mostrando o mangue, e aqui tá falando assim: todos os animais desse ecossistema possuem o mesmo habitat, pois vivem no mesmo local, o mangue, mas possuem nichos diferentes, pois cada um interage de diferentes maneiras com o ambiente, desempenhando diferentes papéis. Espécies com nichos parecidos competem por recursos ambientais. Aí aqui, ó, vamos lá, mão pelada. O habitat dele é temporário do mangue, se alimenta de ovos de aves, camarões e anfíbios. Já o colheireiro remexe o solo do mangue à procura de crustáceos para sua alimentação. A gente pode ver que a alimentação desses dois é totalmente diferente. O caranguejo vive em tocas do solo, come micro-organismos no solo. Os camarões, consumidores da base da cadeia alimentar aquática, que são os fitoplânctons. E o robalo vive no mangue quando jovem alimenta-se de camarões. Então, aqui a gente pode ter um exemplo aqui, ó, do robalo, que ele compete, né? Que ele compete, não, que ele preda os camarões na vida mais jovens, quando os robalos estão mais jovens, não quando eles estão adultos, é quando eles estão jovens. Eles predam os camarões. Então, esse daqui são os recursos que o robalo se alimenta, né? Do camarão aqui. Mas está no mesmo nicho ecológico, todas essas espécies aqui estão no mesmo nicho ecológico, mas cada um tem o seu habitat diferente, né? Cada um se alimenta de uma coisa, acaba havendo competição ali entre eles, mas cada um tem o seu modo de reproduzir, a sua alimentação, os seus predadores. Então, o mangue é um exemplo de habitat para todos os seres representados na gravura, mas que atuam em nichos ecológicos diferentes. A cadeia alimentar. A cadeia alimentar é o caminho que segue a matéria desde os produtores até os decompositores, passando pelo consumidor, como ilustra a figura a seguir. Aí aqui está mostrando a figura. Aqui está os produtores, né? Os produtores primários. Aqui está mostrando a cadeia alimentar terrestre e aqui está mostrando a cadeia alimentar marinha. Então, elas são diferentes, né? Aqui, o produtor primário primeiro a planta, né? Ali a planta vai servir de alimentos para os insetos aqui, né? Os herbívoros, que serão os consumidores primários. Os insetos aqui vão servir de alimento para os animais carnívoros, que já serão consumidores secundários. Esses animais carnívoros vão servir de alimento para outros animais, né? Que mostrando a cobra predando o rato, e já a cobra que vai ser o consumidor terciário. E aqui já mostrando os gaviões predando as cobras, né? E os gaviões vão ser os consumidores quaternários. Aqui está mostrando o nível, o 4 nível. Ai, gente, esqueci. De nível trópico. Aí, aqui, ó, o gavião aqui, ele já tá lá, ele é consumidor do 4º nível trópico. Então, ele consome esse ser aqui. Já a cobra, ele é consumidor do 3º nível trófico. Então, a cobra, ela se alimenta desse daqui. E aqui é a mesma coisa, né? O fitoplâncton, ele é o produtor primário, o zooplâncton, o produtor secundário. Já os peixes, que são carnívoros, eles são consumidores secundários. Aqui já tem outro tipo de peixe que ele é maior e eles são carnívoros também, e eles predam os peixes menores. E aqui tá as baleias, né? As baleias, as orcas. Então, falando, né? A cadeia alimentar, elas são
relações de alimentação existente entre os seres vivos de um ecossistema. Então, por meio da análise da cadeia alimentar, é possível observar como os nutrientes e energia fluem entre os seres vivos que vivem naquela região. Diferente da teia, que eu vou falar depois, a cadeia representa um fluxo unidirecional. Então, o que é esse fluxo unidirecional? É o fluxo de energia obtida por esses organismos, né? De energia, de nutriente. Então, quem vai ter aqui mais energia vai ser a planta. Quando esses insetos comem essas plantas, eles obtêm energia através dessa alimentação, só que a energia, ela diminui. Já quando a gente tem aqui um roedor comendo um inseto, a energia dele que ele vai receber é menor ainda, porque essa energia ela só vai diminuindo. Então, essa seta ela é unidirecional, que é daqui para cima, né? Aqui é o que tem mais e aqui vai diminuindo. Então, ela vai decrescendo. É como se a gente pegasse onde está o gavião aqui, ó, e ia descendo. Ela só vai descendo aqui, ó, o nível de energia. Então, aqui, perguntando assim, quem é nesse esquema aqui, quem são os organismos que possuem menos nível de energia na sua alimentação ali. Aí a gente pode falar que são os gaviões e as baleias. O nível de energias que eles vão receber se alimentando vai ser bem menor. Já o nível de energia das plantas e do fitoplâncton vão ser bem maiores, que eles vão ter acabado ali de conseguir. Então, eles vão passando, né? Assim que eles vão passando, esse nível de energia vai diminuindo. Então, os produtores. Os produtores são esses daqui de baixo, é o primeiro nível trófico a ser analisado em uma cadeia alimentar e também uma teia. Então, vai ter produtor tanto na cadeia alimentar quanto na teia alimentar. Eles são capazes de reproduzir seu próprio alimento, não necessitando de ingerir outros seres vivos. É o processo utilizado por esses seres vivos, que são chamados de autotróficos, para a reprodução dos alimentos, é a fotossíntese e a quimiossíntese. Podemos citar como exemplo, então, os produtores, as plantas, as algas, ou algumas espécies de bactérias. Já os consumidores, que são esses que estão mostrando aqui, não está mostrando os decompositores, aqui só está mostrando produtores primários e consumidores. Os consumidores são organismos que não são capazes de reproduzir seu próprio alimento, sendo, portanto, heterotróficos. Os consumidores apresentam diferentes classificações. Os que se alimentam dos produtores são chamados de consumidores primários, que aqui, como aqui está mostrando, que ele se alimenta da planta. Então, eles são chamados de consumidores primários. Os que se alimentam dos consumidores primários são chamados de consumidores secundários, que está mostrando aqui. Os ratos, né, se alimentam dos insetos aqui, os roedores se alimentam dos insetos, eles são chamados de consumidores secundários, e os que se alimentam dos consumidores secundário recebe o nome de terciário e assim sucessivamente. Então, a gente tem o consumidor primário, consumidor secundário, consumidor terciário, consumidor quaternário, e assim sucessivamente, né? E cada nível de energia em matéria são perdidas. Por isso, a cadeia alimentar geralmente apresenta pouco nível trófico. Então, esse nível não é muito grande, né? Geralmente, aqui em cima aqui, vai ter logo depois um decompositor. Já os decompositores, que não está mostrando aqui nessa cadeia alimentar, assim como os consumidores, os decompositores são também heterotróficos, pois não produzem o seu próprio alimento. Esses organismos geralmente reproduzem representados por fungos, bactérias,
realizam a decomposição, processo responsável por devolver ao ambiente nutrientes para que possam ser utilizados por outros seres vivos. Então, os decompositores, eles se alimentam de matéria orgânica e ele devolve para o ambiente matéria inorgânica. Então, vai ter essa troca aí com o ambiente. Já que, falando de novo, que nesse esquema aqui não está mostrando seres decompositores. E dando exemplos de bactérias e fungos, né? Seres decompositores. Já a teia alimentar, na maioria do ecossistema naturais, encontra-se vários tipos de produtores e de consumidores. O resultado é a existência de várias opções alimentares para os consumidores, formando-se um conjunto de cadeias alimentares que se cruzam, constituindo uma teia alimentar. Aí aqui está um exemplo de teia alimentar. Aqui a gente pode ver um emaranhado de setas, né? Vão mostrando aqui as gramíneas. Elas podem servir de alimento tanto para inseto, tanto para rato. As verduras servem de alimento para zebra, serve de alimento para os coelhos, serve de alimento para rato, serve de alimento para inseto também. Então, tem uma variedade aqui. Aqui a gente pode ver um ramo maior. Aqui, ó, nas verduras, elas alimentam o coelho. O coelho serve de alimento para cobra, pode servir de alimento também para onça, pode servir de alimento também para gavião. Aqui as gramíneas, elas servem de alimento para os ratos, pode servir de alimento para os insetos, como eu disse. Agora já o rato, ele serve de alimento para cobra, para coruja, para raposa. E assim vai mostrando aqui uma cadeia bem ampla, né, de consumidores. Então, essa cadeia, ela consegue ser maior, essa teia, ela consegue ser maior do que a cadeia alimentar. Então, a teia alimentar representa melhor as relações de alimentação que existem em um ecossistema. Ela pode ser definida de uma maneira simplificada, como várias cadeias alimentares de um ecossistema. Assim sendo, a teia não apresenta um fluxo unidirecional. Então, como eu falei antes, em cadeia, o fluxo de energia, ele está sempre caindo, né? Quem tem maior fluxo são os produtores. Já a teia, o fluxo dela não é unidirecional. Ela pode ser definida de maneira simplificada, né? Como eu já falei, e assim sendo, não representa o fluxo unidirecional, como a da cadeia alimentar, por mostra que o mesmo organismo pode ser apresentar diferentes hábitos alimentares e, consequentemente, ocupar diferentes níveis tróficos. Então, aqui, ó, mostra que... Deixa eu ver aqui, ó. Aqui, ó, o gavião aqui, se ele for se alimentar dos coelhos, ele vai ser um consumidor secundário, porque ele não se alimentou antes de uma raposa, ele não se alimentou antes de uma coruja, para depois se alimentar. Antes mesmo, do coelho. Primeiro ele se alimentou, né? O coelho se alimentou da verdura, e depois o gavião se alimentou do coelho. Então, aqui ele está mostrando um diferente tipo de alimento que ele está, um diferente direcionamento que ele está tomando na sua alimentação. Agora, já se ele fosse se alimentar, né? Já se a gramínea fosse servir de alimento para um rato, o rato servir de alimento para a raposa, e a raposa servir de alimento para o gavião, aí ele já é um consumidor terciário, porque ele se alimentou da raposa, que a raposa se alimentou do rato, que o rato se alimentou da gramínea. Então, aqui a gente pode observar que a gente pode ter resultado de várias cadeias alimentares, cada um pode... conjunto de cadeias alimentares que se cruzam. Não tem um só que é direcionado, igual a gente mostra aqui na cadeia. A teia, ela é diferente, são várias cadeias unidas com diferentes funções.
E aqui mostrando os decompositores, que são os fungos e as bactérias. Aqui já está mostrando quem são os decompositores, que são os fungos e as bactérias. Aqui os produtores, consumidores de primeira ordem, consumidores de segunda ordem, consumidores de terceira ordem, e aqui os decompositores. Agora eu vou falar sobre as pirâmides ecológicas. Basicamente, as pirâmides ecológicas, elas são as representações em formas de gráficos das interações tróficas, que foram essas que a Ana Carolina falou. Então, essa pirâmide, ela representa essas espécies na forma de pirâmide mesmo. Então, é possível representar os níveis tróficos de um ecossistema através de retângulos superpostos, formando uma pirâmide ecológica. Então, elas podem representar tanto, por exemplo, o fluxo de energia, a matéria entre os níveis tróficos, igual a Ana Carolina falou. No decorrer da cadeia alimentar tem a matéria acumulada entre os níveis, que é representado por essa pirâmide, e há 3 tipos de pirâmides, que é o de número, o de biomassa e o de energia, que os decompositores não são inclusos nessa. Eu vou falar agora sobre a pirâmide de números. Essa pirâmide, ela mostra a quantidade de indivíduos em cada nível trófico da cadeia alimentar, proporcionando a quantidade necessária para a dieta de cada um desses. Há casos em que o organismo produtor possui um grande porte. Nesse caso, admita-se uma árvore que nutre uma quantia considerável de herbívoros. Nesse caso, a pirâmide de números, embora não tenha formato de pirâmide, pois a base é menor, é denominada de pirâmide inversa. Pode passar para eu mostrar o exemplo. Aqui é o exemplo dessa pirâmide de números. Como estava escrito no slide, essa pirâmide de números, ela pode ser uma pirâmide normal, igual está nessa primeira, representando a quantidade que é muito grande, no caso dos produtores, que são as plantas, para um número menor de consumidores. Tipo, não que é uma quantia menor mesmo, é só uma representação na pirâmide. Já na pirâmide invertida, é isso mesmo, invertida, está mostrando uma árvore que ela é capaz de alimentar centenas de cupins. Então, a única árvore é capaz de alimentar centenas de cupins que alimentam milhares de protozoários. Pode passar. Já a pirâmide de biomassa, ela mostra a relação entre a biomassa e nível trófico, através da quantificação do total de biomassa presente em cada nível trófico de uma comunidade ecológica em um determinado período de tempo. Então, ao contrário da pirâmide de número, essa não vai mostrar só a pirâmide, apesar de também ter a pirâmide normal, em formato de pirâmide invertida, ela mostra em números essa relação do nível trófico que tem entre os produtores, consumidores primários, secundários, terciários, enfim. A biomassa, no caso que está falando sobre biomassa, ela é como se fosse a quantidade de matéria orgânica que é presente no corpo dos organismos, porque a definição de biomassa é quando um material que é vegetal ou animal, ele é usado como um combustível, que é para produzir energia ou calor, né? Então, a energia que fala aqui no caso, por exemplo, dessa primeira imagem, os produtores que alimentam os herbívoros, que alimentam os carnívoros. E aqui do lado tem o peso seco, representado em gramas por metro. Essa é a biomassa, que é a quantidade de energia que ele é capaz de produzir, considerando só a matéria orgânica dele mesmo. Então, a pirâmide de biomassa pode ser invertida, como eu falei, por exemplo, em um ecossistema de lagoa,
O peso seco total do fitoplâncton em qualquer ponto será menor do que a massa dos heterótrofos, como peixes e insetos. Isso porque o fitoplâncton se reproduz muito rapidamente, mas apresenta um tempo de vida individual muito mais curto. Então, no caso, também está representando os animais, que é os fitoplânctons, e... Oi, desculpa. Está representando os fitoplânctons e os zooplânctons. Também está representado pelo peso seco ali do lado. O peso seco, no caso, seria a biomassa, porque é a parte do material que sobra tanto dos produtores, dos consumidores, no caso, zooplâncton, fitoplâncton, o material que sobra depois de perder toda a massa, toda a água dele, no caso, toda a água. Então, quando se extrai a água desses organismos, sobra o peso seco, que está representado aí do lado, que é basicamente o teor de matéria orgânica, porque o que sobra, se extrair a água que é presente em qualquer organismo, seja esses zooplânctons, fitoplânctons, as plantas, os animais, o que sobra seria os carboidratos, as proteínas e os minerais, enfim, é o que sobra. Aí, isso é o peso seco, que é a biomassa que essa pirâmide representa, em números. Pode passar. Já a pirâmide de energia, ela mostra para cada nível trófico a quantidade de energia acumulada em uma determinada área ou volume. Essa pirâmide mostra o fluxo de energia através da cadeia alimentar. Em uma pirâmide de energia, admite-se que aproximadamente 10% da energia disponível em um nível trófico seja utilizado pelo nível trófico seguinte, e a quantidade de energia disponível para os organismos vivos reduz de um nível para o outro, a partir dos produtores. Pode passar. Dessa forma, a pirâmide de energia representa a produtividade de um ecossistema, como se vê na figura a seguir. Então, você já deve ter ouvido falar sobre, no caso da pirâmide de energia, sobre o que acontece com os produtores, que a partir dos produtores... Não, os produtores, eles o que produz a energia através da fotossíntese, né? Então, essa é a produção de energia deles, e a partir dos próximos consumidores, aproximadamente 10% da energia está disponível nesses, igual está representado aí dos produtores, que são as plantas, 10% da energia vai ser utilizada pelo nível trófico seguinte. Então, os consumidores primários, que geralmente são os herbívoros, vão consumir 10% da energia das plantas. Já os consumidores secundários vão obter 10% da energia dos consumidores primários, assim por diante. E essa figura, essa pirâmide, representa isso, a pirâmide de energia. Basicamente é a cadeia alimentar em forma de pirâmide. É isso. Aí eu vou ler para vocês, então, os exercícios que a gente deixou, que são exercícios do Enem, e amanhã a gente vai mandar para vocês o vídeo com a correção. Atividade número 1. O nitrogênio é essencial para a vida e o maior reservatório global desse elemento na forma de N2, é a atmosfera. Os principais responsáveis por sua incorporação na matéria orgânica são os micro-organismos fixadores de N2, que ocorrem de forma livre ou simbiontes com plantas. Animais garantem sua necessidade metabólica desse elemento pela. Aí quer saber como que nós, animais, garantimos essa necessidade metabólica, né? O nitrogênio na forma de N2 aqui. Pela absorção do gás nitrogênio pela respiração.
pela ingestão de moléculas de carboidrato vegetais, letra C, incorporação de nitritos dissolvidos na água consumida, letra D, transferência de matéria orgânica para cadeias tróficas. A2. Os parasitoides são insetos diminutos que têm hábitos bastante peculiares. Suas larvas se desenvolvem dentro do corpo de outros animais. A forma adulta se alimenta de pólen e açúcares. Em geral, cada parasitoide ataca hospedeiros de determinada espécie, e por isso esses organismos vêm sendo amplamente usados para controle biológico e pragas agrícolas. Aí aqui está mostrando um esqueminha sobre o ciclo desses parasitoides. Essa daqui, onde está mostrando que tem um inseto em cima da lagarta, é a fase A. Então, nessa fase, é a fase adulta. Após a cópula, a fêmea procura seu hospedeiro e põe um ou mais ovos dentro do seu corpo. Logo depois, nessa fase aqui, está mostrando a fase B, que é quando a gente pode ver que tem um ovinho aqui dentro da lagarta. O ovo ecloide e a larva do parasitoide se desenvolve dentro da lagarta. Já depois, tá mostrando aqui que esse ovo aqui, né, ele tá bem maior. É a fase C, aqui mostrando. A larva se torna uma pupa, levando o hospedeiro à morte. E essa última fase aqui é a fase D, que é onde o parasitoide, após a metamorfose, cava um túnel dos tecidos do hospedeiro e emerge como adulto. Então, a larva aqui ela já está morta, onde o parasitoide vai se sair, né? Sair de dentro do corpo dela, da lagarta, e continuar assim o ciclo depois. A forma da larva do parasitoide assume qual o papel dessa cadeia alimentar? Letra A, consumidor primário, pois ataca diretamente as espécies herbívoras. Letra B, consumidor secundário, pois se alimenta diretamente dos tecidos da lagarta. Letra C, organismo heterótrofos de primeira ordem, pois se alimenta de pólen na fase adulta. Letra D, organismo heterótrofos de segunda ordem, pois apresenta o maior nível energético da cadeia. E letra E, decompositores, pois se alimentam de tecidos do interior do corpo da lagarta e a leva à morte. Questão 3. O menor tamanduá do mundo é solitário e tem hábitos noturnos. Passa o dia repousando, geralmente em um emaranhado de cipó, com o corpo curvado de tal maneira que forma uma bola. Quando em atividade, se locomove vagarosamente e emite sons semelhantes a um assovio. A cada gestação, gera um único filhote. A cria é deixada em uma árvore à noite e é amamentada pela mãe até que tenha idade para procurar alimentos. A fase adulta, as fêmeas adultas têm território grandes e o território de um macho inclui de várias fêmeas, o que significa que eles têm sempre diversas pretendentes à sua disposição para namorar. Aqui está faltando a pergunta, mas o que quer saber nessa questão é do que se trata esse texto, né? Do que ele está falando? Ele está falando do habitat? Ele está falando do biotópico? Ele está falando do nível trófico, do nicho ecológico ou do potencial biótico? Então, ele quer saber do que se trata esse texto, do que ele está falando. E a última questão é essa 4. Um pesquisador investigou o papel de uma predação por peixes na densidade e tamanho das presas, como possível controle de populações de espécies exóticas em costões rochosos. No experimento, colocou uma tela sobre uma área da comunidade, impedindo o acesso dos peixes ao alimento, e comparou o resultado com a área adjacente na qual os peixes tinham acesso livre. O quadro apresenta os resultados encontrados após 15 dias de experimento. Aqui está mostrando o quadro. As espécies exóticas são as algas, as cracas, os mexilhões e as assídeas.
Aqui está mostrando a área com tela e a área sem tela. A área com tela, a densidade dos indivíduos por metro quadrado e o tamanho médio dos indivíduos em centímetros. E já as áreas sem tela também mostra a densidade, indivíduos por metros quadrados e o tamanho médio dos indivíduos em centímetros também. Então, o pesquisador concluiu corretamente que os peixes controlam a densidade dos. Aí, letra A, das algas, ele quer saber se ele controla a densidade das algas, estimulando seu crescimento, ou ele controla a densidade das cracas, predando especialmente animais pequenos. Ou controla a densidade dos mexilhões, predando especialmente animais pequenos. Ou então das assídeas, apesar de não representar os menores organismos. Então, são essas questões e são essas atividades. Bom, essas questões e essa matéria que a gente passou hoje. Qualquer dúvida, vocês podem falar. Muito bem, excelente aula. Então, meninos, Tiago, Maria, vocês têm alguma dúvida? Agora vocês podem abrir aí o áudio ou escrever no chat, tá? E enquanto vocês fazem isso, é só uma correção, né, o Ana e Ariane. Terça-feira, porque geralmente os dias de monitoria são terças e quintas, né? Terça-feira foi finados, então foi um feriado nacional, né? E por isso a gente não teve a monitoria, tá? Então somente essa semana, quinta-feira, exclusivamente por conta disso. Mas no restante aí dos dias a gente vai continuar na monitoria nos dias normais, tá? E geralmente é isso, elas dão uma aula teórica num dia e a correção das atividades. Então, como elas falaram mais cedo, né, no começo do áudio, elas vão estar disponibilizando não, o caderno de correção, né, eles vão gravar um vídeo, né, explicando a correção e depois a gente disponibiliza isso no grupo para vocês terem acesso, tá? Que são questões importantes que sempre caem em concurso de Enem, PISME, tá? Então, meninas, podemos encerrar a monitoria de hoje? Ariane, Ana Se Carolina. ninguém tiver nenhuma dúvida, acho que o Tiago falou que não tem. Se a Maria também não tiver, acho que pode sim. Pode sim. Então tá, vou parar então aqui a gravação.